bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está sempre presente no nosso programa Saúde. Aguarda a semana esse programa que está tomando conta da região, mostrando e explicando sobre várias problemáticas que fazem parte, infelizmente, da vida da gente, que é a saúde, né? Problemas de saúde. Antes de eu falar, eu vou pedir para o Bertoc mostrar quem está comigo aqui do lado já. Doutor André Kuhn, a gente vai seguir falando sobre artrose, né, doutor? Sim. Deu pano para manga, recebi mensagens. Eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Dr. André Kuhn mais uma vez com a gente vai conversar, graças a Deus, muitas vezes, trazendo inovações, explicações, e seguimos com a questão da artrose, agora sobre as cirurgias mesmo e tratamentos, doutor. Sim, vamos dar sequência ao programa anterior, que a gente conversou sobre a patologia da artrose. Hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre as opções terapêuticas, os tratamentos mais invasivos, que são técnicas cirúrgicas, né? E como que se faz, e por que se faz, e qual é a vantagem de fazer e o porquê fazer, né? Esse do porquê fazer, no programa anterior, que você pode assistir no YouTube e no Instagram, a gente verifica que tem questão de idade, genética, exagero em exercícios, falta de exercício, né, doutor? Mas agora eu cheguei, o meu joelho tá acabado, como a gente diz. Terminou a elasticidade ali que o senhor explica direitinho, daí com os termos médicos, mas pra gente entender. Para qual cirurgia a gente parte? Claro que depende do caso, mas para quais cirurgias o senhor parte? O que é habitual a gente receber no consultório? Pessoas de meia idade e idade mais avançada. Vamos começar com as pessoas entre 50 e 60 anos de idade, que é muito comum, são pessoas hoje extremamente ativas, estão trabalhando, estão ainda longe de ver a sua aposentadoria acontecer. Então é uma tendência natural hoje cada vez mais se alongar o tempo laboral, e as pessoas necessitam trabalhar para criar a sustentabilidade da família e complementar essa sustentabilidade. E principalmente as mulheres, pelo advento da menopausa, elas vão ganhando massa gordurosa, porque vão perdendo massa muscular, ganham peso, aumenta a sobrecarga mecânica no joelho, então elas começam a ter sintomatologia e dores, e apresentam muitas vezes patologias meniscais degenerativas. E elas vêm às vezes na consulta portando um exame às vezes de ressonância, já dizendo: doutor, eu tenho uma lesão de menisco. E o que é o habitual do paciente leigo achar? Eu preciso fazer uma cirurgia para o menisco porque o meu problema é o menisco. Não, o seu problema não é o menisco é a vítima da história. O menisco é o amortecedor da nossa articulação. Nós temos o menisco medial, no lado de dentro do joelho, e o menisco lateral, no lado de fora do joelho. E é muito comum as pessoas acharem que uma cirurgia por vídeo, que é uma cirurgia que aparentemente parece ser pouco agressiva, vai resolver a sua vida fazendo uma videoartroscopia para tirar uma lesão degenerativa de menisco. E nesses casos, na grande maioria desses casos, o tratamento não é cirúrgico. Ele é tratamento clínico. A gente reabilita, a gente faz fisioterapia, a gente faz viscosuplementação, que é as injeções de ácido hialurônico, e a gente trata de forma não cirúrgica. E o que a gente procura olhar nesses pacientes? Se eles têm desvios de eixo. O que é o desvio de eixo? Se a perna está entortando, você está criando uma deformidade em varo ou em valgo. A gente avalia o que a gente chama de geometria. Compara um lado com o outro e vê se essa pessoa está piorando a deformidade angular. E aí, nesses casos, nós podemos, antes de partir para uma indicação de uma prótese, que às vezes é a evolução de uma artrose, as cirurgias para corrigir esses desvios angulares, que chama-se osteotomias. Elas são cirurgias que a gente objetiva fazer uma geometria do membro inferior, alinhando o eixo entre a cabeça femoral com o centro do tornozelo, levando às vezes de um lado a deformidade levemente para o outro, ou seja, o lado ruim vai ser poupado, gastando o lado bom. Isso vai dar uma sobrevida, é uma cirurgia paliativa, em que o paciente vai ganhar um certo
tempo até ir envelhecendo e ter uma cirurgia mais agressiva, que seria uma prótese. Agressiva em relação ao procedimento, não que uma prótese seja uma cirurgia agressiva, Sim. mas é uma cirurgia que pode ser postergada com uma cirurgia menor fora de dentro da articulação, que as osteotomias são feitas logo abaixo, ou no fêmur ou na tíbia, acima ou abaixo da interlinha articular. E isso vai aliviar a dor do paciente e vai devolver capacidade laboral. E ela funciona muito bem, principalmente nos homens, porque tem mais massa óssea e massa muscular que as mulheres, mas as mulheres também são indicativas desse tipo de cirurgia. E muitas vezes os pacientes daí, quando vêm já numa idade mais avançada, 65, 70 anos, 75, 80, 85, hoje mesmo, antes de vir aqui no programa, eu indiquei uma prótese para um senhor de 92 anos de idade. Nossa. Que tem uma saúde, desculpa a palavra, irritante de boa, né? Biologicamente, a gente olha ele, parece que tem 70 anos. Sim. E eu indiquei uma prótese unicompartimental. É uma meia prótese, por quê? Porque ele precisa viver a vida. Então, qual é o grande objetivo dessas cirurgias? É restaurar mobilidade e funcionabilidade. Então, a gente consegue, com essas técnicas, devolver muita qualidade de vida. E a gente volta já no segundo bloco com outras alternativas que vocês viram que a gente está com o melhor. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde aqui na TV Passo Fundo, com o nosso ortopedista especialista em joelho, que é o Dr. André Kuhn. A gente está falando hoje uma sequência da primeira entrevista, que é sobre a artrose no joelho, mas trazendo muitas formas de tratar. Primeiro bloco, cirurgia e um caso de 90 e poucos anos, né? Mas em off, o doutor não falou, tratar o menisco dele não era o menisco, doutor? Na realidade, assim, o que a gente tem que ter cuidado? Por que eu falei antes e chama a atenção? Hoje a gente vive no mundo da informação, que a informação está ali fácil, todo mundo tem acesso, mas ao mesmo tempo que a gente é extremamente informado, a gente vive desinformado. Então é aonde buscar a informação, de que forma, qual é o mecanismo de buscar a informação correta, ter a informação correta.
O nosso papel, muitas vezes, como médico, é de extrema responsabilidade ao que a gente diz, ao que a gente fala, ao que a gente informa, porque muitas vezes as pessoas elas não têm a devida interpretação. E ler um laudo de um exame muitas vezes leva a pessoa a ter uma falsa interpretação. E buscar no Google o diagnóstico daquilo que está escrito no laudo não significa entender realmente a sua patologia. Conversar com um amigo, com a vizinha, não significa que o tratamento dele seja igual a você. Então, busque um especialista, busque alguém que tenha a capacidade de transformar aquilo em conhecimento técnico, trazendo melhoras para você. Porque muitas vezes a desinformação com a informação gera um mau resultado, né? Então essa situação desse senhor que a gente comentou, ele teve um procedimento que não, talvez assim, sei lá o porquê que foi indicado, e agora ele teve uma complicação e tem que fazer um procedimento maior que poderia talvez ter sido evitado ao ter um tratamento adequado. E é isso que a gente está tentando fazer, trazer informação, dar canais de informação para as pessoas acessarem, com a nossa responsabilidade daquilo que a gente está dizendo e informando as pessoas, né? Então, a artrose é uma doença mutilante muitas vezes para quem sofre, porque ela vai ficando debilitada e limitada. A família vai sofrendo ao redor daquela pessoa. E quando a gente põe uma terapêutica, ela é para dar funcionabilidade, trazendo autonomia. Então, as pessoas têm medo da cirurgia da prótese. Elas não precisam ter medo. Por quê? Porque o paciente, quando ele vai fazer a cirurgia, ele passou no vestibular. O que é o vestibular? São os exames pré-operatórios. Ele passou por um crivo de avaliação clínica, cardiológica, fez exames, a gente pede de rotina avaliações cardiológicas, a gente faz ultrassom de carótidas para ver se não tem nada entupido, faz um ecocardio do coração, faz um eletro, faz exame de sangue, exame de urina. Então, esse paciente vem bem avaliado e ele está apto ao risco cirúrgico baixo, né? Então a chance de ter uma complicação é mínima, e fazendo com profissionais capacitados, em existindo complicação, ele está treinado também para tratar aquela complicação. Então a chance de resultado é N vezes maior que o risco de uma complicação. Então, o benefício de ter funcionabilidade vale o risco que a gente sabe que é incapacidade, limitação física, perda da massa muscular e o grande risco daquilo que mais compromete o idoso, que é a queda com a fratura. E a fratura muitas vezes é mórbida. E às vezes a pessoa não volta mais para sua casa. Então, é necessário, com certeza, ter uma caminhada também de tratamento. O médico tem que ter, não adianta, precisa ter uma caminhada, doutor. Então, é isso que a gente faz, a gente avalia e dentro dessa avaliação a gente indica os tipos de técnicas cirúrgicas. Se é uma osteotomia, se é uma prótese unicompartimental, se é uma prótese meia prótese, que a gente não precisa trocar toda a articulação, somente aquela parte comprometida, ou se é uma prótese total, em que se troca tanto o fêmur quanto a tíbia e às vezes a cartilagem da patela, que está desgastada, isso chama-se prótese total. Todas elas devolvem mobilidade e funcionabilidade. E hoje, com as reabilitações, com as técnicas de fisioterapia, a reabilitação é muito rápida. Eu vou falar no próximo bloco sobre um pouco a reabilitação e o pós-operatório, e é fascinante como a gente vê pessoas, às vezes em períodos curtos de tempo de cirurgia, extremamente bem reabilitados. E, doutor, a questão da transdisciplinaridade que a gente fala muito, porque o senhor falou, os exames pré-operatórios completos. Vocês analisam toda a pessoa no completo, né, dela, na partes complexas também, e depois analisam que parte que vai ter que fazer cirurgia mesmo. Na realidade, o que acontece? O médico que está atendendo o paciente, ele vai demandar avaliações pré-operatórias. Essas avaliações normalmente são clínicas cardiológicas. Em sendo feito e o paciente está apto, ele é liberado para a cirurgia. Durante o período cirúrgico, o paciente é assistido pela equipe cirúrgica, por médicos clínico-cardiologistas que fazem pós-operatório hospitalar para cuidar da questão clínica hospitalar pertinente àquela cirurgia. Então já tem alguém olhando, não é um ortopedista cuidando, é
um clínico, cardiologista, intensivista, muitas vezes com olhar ao paciente de forma mais sistêmica. A equipe de fisioterapia já está imediatamente começando a fazer a reabilitação. No primeiro dia pós-cirurgia, o paciente já pisa, ele bota o pé no chão, ele mobiliza, ele caminha. Então isso já é funcionabilidade sendo recuperada e o paciente sai do hospital caminhando com o andador, apoiando, pisando, e ele vai manter em casa essa reabilitação que a equipe hospitalar treinou. A enfermagem é treinada também a ensinar a sair da cama, ao familiar cuidar. Então tem todo um carinho, todo um envolvimento das pessoas em relação à reabilitação e entendimento do paciente. A gente está falando com o Dr. André, vamos seguir no próximo bloco com mais dicas dele. E vocês veem, a gente está falando em reabilitação, qualidade de vida para vocês. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco, e sempre tem muita pauta para a gente conversar. A gente está levando em partes, explicando tudo para vocês aqui com o Dr. André Kuhn hoje. Mas antes eu vou agradecer os patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Dr. André, nos bastidores, de novo, o senhor falou antes, e eu fiz a pergunta. Ácido hialurônico no tratamento do joelho, como assim? Bom, as pessoas, é muito comum, principalmente as mulheres, né? Porque elas dizem, mas doutor, eu achei que ácido hialurônico é para colocar no rosto, para ficar bonita, né? Não, o que acontece? A infiltração que a gente faz, ela chama-se viscosupplementação. O líquido sinovial tem uma viscosidade, ele é um líquido e aquela viscosidade é o que ajuda a absorver a carga de impacto e lubrifica a cartilagem. Na doença degenerativa, ela vai perdendo a capacidade de lubrificação e a elasticidade do líquido vai se diminuindo e vai ficando mais aguado. O que a gente faz quando a gente injeta o ácido hialurônico dentro do joelho? A gente está estimulando a viscoindução.
é natural ter o ácido hialurônico dentro da articulação. E a gente vai fazer com que a sinovial, que é a membrana que reveste, ela produza e melhore essa viscosidade. Normalmente, os ácidos hialurônicos eles têm um peso molecular, né? E existem ácidos hialurônicos de baixo peso molecular, médio e alto. O que a gente na prática utiliza? São os de alto peso molecular, porque eles são considerados normalmente de dose única. Eu faço uma aplicação e o paciente vai fazer uma segunda aplicação 6, 8 meses, 1 ano depois, na manutenção de tratamento. E ele vai levar essa viscosidade a 80, 85% da viscosidade natural. Normalmente a viscosidade na doença degenerativa ela cai para 20, 30% da viscosidade natural. E isso gera o efeito de dor porque perdeu a capacidade protetiva. Então, o ácido hialurônico não é que ele é usado para tirar a dor, ele melhora a biologia reacional da articulação. Ela vai reagir à doença, melhorando a vitalidade da função articular. E é uma então, não é cirurgia tratamento de artrose, ele é uma droga usada para melhorar a funcionabilidade, melhorando a vida útil de uma articulação com artrose. Então, às vezes as pessoas dizem, mas não tem evidência científica de que isso resolva a artrose. Não estamos falando em tratamento, nós estamos falando, uma palavra que eu gosto de usar muito, de assistência ao paciente. Nós estamos assistindo a doença para tirar sintomatologia, melhorando funcionabilidade. Porque essa pessoa sem dor, ela vai fazer a reabilitação física. Nenhuma droga é superior à atividade física em tratamento da artrose. Melhor remédio para artrose, exercício. Para fazer exercício, não pode ter dor. Então, nós primeiro tiramos a dor, depois nós vamos buscar a funcionabilidade. E aí entra a questão da cirurgia. A cirurgia, ela é feita por quê? Porque a pessoa perdeu a capacidade de resposta funcional e ela está inativa. E cada vez mais inativa e limitada, prisioneira do seu corpo. Nós queremos devolver o quê? Movimento, mobilidade, funcionabilidade e autonomia. Essa autonomia vai gerar o quê? A ativação da massa muscular, com exercício, com atividade dentro de casa, vai na cozinha, vai no quarto, vai na vizinha. A pessoa volta a se movimentar. Então, existem 2 tipos de exercícios. O exercício físico programado, que é uma academia, um exercício programado, e a atividade física não programada, que é o dia a dia, que é exercício. Às vezes as pessoas dizem, mas doutor, eu não paro o dia inteiro. Sim, você faz uma academia doméstica não programada. Ela é ótima, mas não tão ótima quanto uma academia programada. Então, a soma de exercícios do dia a dia com a atividade física programada vai devolver vitalidade. E é isso que a gente busca. Os tratamentos, eles buscam vitalidade. O que a medicina faz na grande maioria das vezes? Ela engana a natureza. A natureza, nós temos um ciclo biológico. A gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece, envelhece e padece. Qual é o segredo da vida? É entender que antes de padecer eu preciso envelhecer. E se eu souber envelhecer sem padecer, eu vou alongar a minha vida com qualidade de vida. E os tratamentos, e nós médicos estamos aqui para servir as pessoas a melhorar a sua vida, ter vida na vida. É conseguir melhorar a sua autonomia, não depender dos outros, isso é o melhor antidepressivo. Evita as doenças secundárias. Então, aquela pessoa inativa, ela se deprime, ela perde a graça, ela acorda de manhã sem objetivo, ela vai ter dor, ela vai ter que tomar um monte de remédios. Então, isso realmente é uma vida complicada. E o grande objetivo é você pegar essa pessoa e conseguir devolver motivação, estimular ela a ter vontade de viver, de fazer as coisas. E aí a gente esbarra em várias consequências e causas, às vezes, que leva a pessoa a chegar a essa situação. Então, nós pegamos pessoas, às vezes, muito deprimidas com a doença e pessoas que não estão nada deprimidas e muito bem motivadas. Eu ontem mesmo recebi um vídeo de um paciente com 26 dias de cirurgia que eu fiquei apavorado com os exercícios dele de pós-operatório. Ele fez uma
uma prótese de joelho por robótica. Ele é médico, ele é um cirurgião de 72 anos de idade e que me mandou os vídeos com o educador físico dele, que eu acho que nem eu sou capaz de fazer tudo aqueles exercícios com 56 anos que ele estava fazendo, né? Então, ou seja, ele está extremamente motivado para se recuperar. Então, e aí a gente às vezes vê pessoas que estão deprimidas, sem vontade, ó vida, ó gente, e tu tem que conseguir mover essa montanha para ela conseguir ter retorno à vida. Então, assim, por isso que o tratamento é multidisciplinar, envolve várias áreas da saúde, vários profissionais, educador físico, fisioterapeuta, envolve a família, nutricionista. A família é importante, entender a sua pessoa, o seu familiar, ajudar, o suporte emocional, o acompanhamento. Quando alguém sente, nada mais valoroso do que a gente sentir que alguém abriu mão do seu tempo por mim. Eu me sou importante também para alguém. Então, às vezes a pessoa mais velha, ela tem preocupação em roubar o tempo do seu familiar, como se ele estivesse fazendo algo muito desnecessário da sua vida, assim, desnecessário no sentido de que eu estou atrapalhando ele, ele teve que parar e eu sou culpado disso. Não. Sinta-se valorizado. Ele está dando um pouco de volta, porque você já deu muito para ele. Você criou, educou, deu suporte até econômico, né, ou não, para a pessoa poder ser alguém na vida. E hoje o seu familiar vai tirar um pouco do seu tempo, devolvendo muito tempo que você deu para ele. Então, tempo é dinheiro e tempo é carinho, tempo é felicidade. Então, assim, acompanhe os seus familiares, dê suporte. Isso é amor, isso é vida, e é para isso que nós estamos no mundo, né? Para sermos felizes. E vocês viram e ouviram que o doutor é médico mesmo e trata de pessoas. Tratamento humanizado que está nas redes sociais, no Conexão Joelho, no YouTube, com o doutor. Eu ficaria horas lhe ouvindo, doutor, porque a gente aprende muito, não só sobre joelho, mas sobre vida, qualidade de vida, e que velhice não é sinônimo de doenças, não é? Podemos tratar e ficar a cada dia melhores. Um abraço para vocês, a gente volta na próxima semana. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. Até mais.